Boa tarde a todos. Vamos só aqui escutar uma musiquinha da arte espírita, só um instantinho, pra gente aguardar o pessoal ir entrando aí no nosso estudo, tá bom? Oi, meu amor. Vamos organizar aqui o celular. Isso aí. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o teu amor, que o teu amor, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Deixa aí, os seus amores, a senda da própria vida, melhorar, abraça o seu céu, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acaba-lhes os ensinos. Muito bem, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje reunidos para o nosso estudo semanal do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quarto livro da obra da codificação, que o nosso querido codificador, nosso querido Allan Kardec nos traz para explicar a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, como é que está o áudio aí? Eu gostaria que vocês me dessem um feedback, quem estiver assistindo, quem estiver me ouvindo, como é que está o áudio, como é que está a minha voz, se está alta, está perceptível. Vão comentando aí, por favor, para ir me ajudando aí, para ver como é que está a questão do áudio. Eu estou aqui na frente de um ventilador, se estiver pegando ruídos no microfone, me avisem, por favor. Então vamos lá. Iniciando o nosso estudo de hoje. Boa tarde, minha amiga Clarinha. Como é que está o áudio aí, minha querida? Tá bom? Tá me escutando bem? Aqui está ok. Pronto, muito bem. Muito obrigado, viu? Então, meus irmãos, vamos lá. Hoje vai ser mais curtinho, acho que vai durar menos de 1 hora. Boa tarde, Suzana, Márcia. Muito obrigado pela companhia. Então, o livro O Céu e o Inferno, hoje nossa terceira aula, nosso terceiro estudo. Já estamos no terceiro capítulo do livro. Vou lembrar a vocês que não é uma palestra, é um estudo, então vai ter muita leitura, mas eu sempre repito isso, vai ser muita leitura. Sempre que eu leio um parágrafo, eu comento após o que eu entendi e vocês vão debatendo comigo através dos comentários. Hoje eu vou tentar não cometer o erro de segunda-feira, que a barra de rolagem aqui dos comentários deixou de rolar para mim e eu achava que estava sozinho, abandonado, e o pessoal comentando e eu sem ver, mas hoje eu vou prestar mais atenção. Então, a participação é livre, vocês estejam totalmente à vontade para comentar, para debater comigo o parágrafo que eu acabei de ler. E vamos compartilhando. Clique aí em compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao nosso estudo de hoje. É um estudo semanal. E só para vocês terem uma ideia, gente. Em uma semana nós temos 168 horas. Em uma semana inteira, os 7 dias. 168, 168 horas. E a gente dedica 1 hora dessa semana para estudar o livro O Céu e o Inferno, uma das obras básicas do Espiritismo.
Isso, em porcentagem, dá 0,59% do nosso tempo semanal. Pouco mais de 0,5%. Só para a gente ter uma base de comparação. Se nossa semana fosse 100 bananas, vamos supor, nossa semana inteira fossem 100 bananas. O tempo que a gente gasta aqui estudando o livro Céu e Inferno é pouco mais de meia banana. Para vocês terem uma ideia de quão rápido é isso, o quanto a gente se dedica pouco ao estudo. Então vamos aumentar essa porcentagem. O livro Céu e Inferno está aqui, a gente está estudando todas as semanas. É uma horinha só, então vale a pena. Começando, capítulo 3 da primeira parte, que é a doutrina. Kardec vai começar a falar do céu, que justamente dá o nome ao livro, né? O céu e o inferno. Então, ele vai falar neste capítulo sobre o céu. Então, este capítulo tem 19 itens. Ficaria aqui uma live de quase 2h30. Então, a gente dividiu em 2 aulas, a de hoje e a da próxima segunda, este capítulo. Então, hoje nós vamos estudar 10 itens dos 19 e na próxima semana a gente estuda os 9 itens restantes deste capítulo. Mas antes da gente iniciar, vamos aqui refletir sobre uma questão do Livro dos Espíritos, que Kardec nos traz a questão 1012, já quase no finzinho do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte indagação: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo o seu merecimento? E a resposta da espiritualidade é: já respondemos a esta pergunta. Ele arrodeou, meu bem. Já respondemos a essa pergunta. A meninada aqui. Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. E Kardec continua questionando: de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias, respondem os espíritos. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem, escala espírita, ela está sempre aparecendo, estudem isso, item 100, escala espírita. Os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. E eles continuam com a resposta. A localização absoluta... Não, aqui já é Kardec comentando. A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar ou circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, baseado nessa questão, a gente vai estudar esse capítulo, né? Porque eu costumo fazer uma analogia que quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sempre estou repetindo, sempre estou citando, mas tem muitas pessoas que estão aqui assistindo pela primeira vez, talvez estejam tendo contato com a doutrina pela primeira vez. Eu vou falar essa analogia, que é uma analogia que eu mesmo fiz, que eu mesmo imaginei, porque ela explica de forma sensacional de que forma o espírito se eleva ou se decai de acordo com o seu grau de elevação após uma encarnação. Para onde ele vai? Então, a gente tem o exemplo da refinaria de petróleo. Quem não conhece como é uma refinaria de petróleo, o mecanismo, resumidamente, é o seguinte: o petróleo é colocado para ferver, o petróleo cru, o óleo cru, do jeito que sai do fundo do mar, do chão, ele é colocado para ferver a 370 graus. Então ele vai começar a vaporizar. Assim como a gente ferve a água e sobe o vapor, do petróleo também sobe o vapor. E esse tanque imenso onde ele é fervido, existem diversas camadas, igual aquela pecinha da nossa cuscuzeira, que é cheia de buraquinhos, né? O vapor não passa para cozinhar o cuscuz, então do mesmo jeito o vapor do petróleo passa por esses buraquinhos e vai se condensando nas paredes
desses níveis dentro do tanque. E cada grau, cada nível de condensação do petróleo gera um elemento dele, um elemento secundário, como nós conhecemos: gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, querosene e por aí vai. Quanto mais quente é o vapor, quanto mais denso é o vapor, mais grosseiro será o resultado, óleo lubrificante e assim por diante. Então, da mesma forma, somos nós ao desencarnar. A gente sabe que fumaça muito densa, ela cai, né? Quando a gente vê São Paulo assim, coberta de poluição, a gente vê, eu esqueci até o nome do fenômeno, que a poluição fica embaixo, porque está muito densa. E quando é uma fumaça muito leve, ela sobe. Do mesmo jeito, as leis da física se aplicam à nossa espiritualidade, afinal de contas é uma lei só, é a lei divina. Então, quando a gente desencarna, dependendo da sua densidade espiritual, que você adquire através de suas ações, na sua existência que terminou agora, né, quando você desencarna, então, de acordo com a densidade de sua alma, se você está muito pesado, você vai cair. Você vai para regiões, como nós espíritas costumamos chamar, umbral, né? Aquelas regiões, quando você está muito denso, é uma vida de crimes, de luxos, como a gente vê André Luiz no livro Nosso Lar. Mas se você é um espírito iluminado, que passou uma existência praticando o bem, fraterno, instruindo, ajudando as outras pessoas, sua alma vai ficar menos densa. Então, assim como o vapor do petróleo se condensa nas últimas camadas de forma mais leve, você também subirá. Então é basicamente isso. A questão de subir ou descer do céu e do inferno, entre aspas, afinal de contas, a gente sabe no espiritismo que isso não existe. Então, iniciando de fato o estudo do capítulo, no item 1, Kardec nos diz: a palavra céu aplica-se, em geral, ao espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que fica acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formado do grego koilos, não sei se pronuncia assim, oco, côncavo, porque o céu parece aos olhos uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida ou transparente, formando esferas concêntricas, cujo centro era a Terra. Essas esferas, girando em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontravam em seu circuito. Então, vamos traduzir esse pequeno parágrafo aqui para a nossa língua, para o nordestinês. Na etimologia da palavra céu, concavidade significa, como a gente pode usar como exemplo, uma coisa côncava. Se você pega uma quenga de coco, né? Você tira a casca do coco, aquela coisa toda, a palha, fica a quenguinha. Se você partir ela no meio, você vai ter uma peça côncava. Então, essa concavidade que a gente vê acima de nós é o que deu origem à palavra céu. O que são esferas concêntricas, que Kardec também fala aqui? Uma bola menor dentro de uma maior, né? O centro delas é comum. Então, esferas concêntricas, era assim que os antigos imaginavam o céu. Os céus superpostos, né? E essa intuição dos céus é uma coisa inerente do ser humano, porque está gravado em nós. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, chama terceiro céu. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Então essa crença dos céus, né, é uma coisa que a gente sempre trouxe desde a antiguidade. E antigamente os habitantes, eles tinham uma crença de que todo o universo era o que circundava a Terra aqui nas proximidades, inclusive o Sol. Tanto que eles acreditavam que o Sol é quem girava ao redor da Terra. A Terra era o centro do universo. Então esse era o grau de orgulho e de ignorância dos nossos antepassados. E vem a ciência explicar que não é nada disso. Na Revista Espírita, de março de 1865, Kardec nos diz: nessa imensidão sem limites, onde, pois, está o céu? Por toda parte. Nenhum muro o limita. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes abrem o seu caminho e os vícios barram o seu acesso. Olha só o que Kardec nos diz aqui. Não há limite. O espaço é infinito. A criação é infinita. Nossa capacidade ainda não consegue imaginar o que é a criação, o que é o universo. Então o céu
Não é só o que está aqui próximo à Terra. E Kardec continua. Essa ideia, devido à insuficiência dos conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus da beatitude. O último era a morada da suprema felicidade. Eu estou aqui atento se os comentários não estão rolando e eu estou perdendo. Segundo a opinião mais conhecida, havia sete céus, né? Quem nunca ouviu falar nos 7 céus? Daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir uma bem-aventurança perfeita. Os muçulmanos admitem 9 céus. Em cada um deles aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 céus, dos quais o último era chamado Empíreo, por causa da resplandecente luz que aí reinava. Ainda hoje é um nome poético dado ao lugar da glória eterna, o empírico, né? A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é da região do ar e das nuvens, esse que a gente enxerga aqui acima de nós. O segundo é o espaço onde se movem os astros, as estrelas, né? O terceiro, além da região dos astros, é a morada do Altíssimo, a morada dos eleitos que contemplam Deus frente a frente. É de acordo com esta crença que se diz que São Paulo foi transportado ao 3º céu. As diferentes doutrinas, ficou bem claro aqui, não é o que, né? Kardec foi bem claro aqui, né? Ele deu uma espécie de mini aula de história aqui. As diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo e que a região dos astros é limitada. É além desse limite imaginário que todas colocaram esse domicílio afortunado e a morada do Onipotente. Singular anomalia, olha só o que Kardec diz aqui, singular anomalia, esse pensamento, né? Que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em vez de colocá-lo no centro, de onde a irradiação de seu pensamento podia se estender a tudo. Realmente faz sentido, né? Essa crença da teologia cristã antepassada acredita que Deus é o Altíssimo que mora além do céu. Então isso aqui que ele criou, ele não faz parte, ele não está dentro, ele está fora da sua própria criação. Não faz sentido, né? Foi isso que Kardec vem nos explicar aqui. E mais uma vez a gente se dá de frente com um dos princípios da doutrina do espírita, um dos princípios da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Que é aliado às observações dos potentes telescópios que a humanidade tem hoje, mostrou um universo bem além do que imaginava o homem. Porque até antes dos telescópios, o homem só conseguia achar o homem só achava que existia o que ele conseguia ver, a olho nu. Mas com os telescópios, o telescópio Hubble, ele tira fotos de galáxias que estão a bilhões de anos-luz. Estão tão distantes que muitas delas nem existem mais. A luz que o telescópio está captando foi emitida há bilhões de anos atrás. Deixa eu ver aqui se não está tendo comentários, para a gente não acontecer o que aconteceu semana passada. Então as antigas concepções colocavam Deus de forma externa à criação, como eu acabei de falar, e não interna, né? Hoje a gente sabe, segundo uma analogia que o próprio Haroldo Dutra usa nas palestras deles, é como se Deus fosse um oceano e nós os peixes. Então Deus está por toda parte, nós estamos dentro de Deus. Nós estamos dentro do fluido cósmico universal, dentro de sua criação. Então Deus está por toda parte. Ele não está num lugar determinado acima dos céus. Entenderam? Vamos comentando aí, vamos me ajudando para não virar uma palestra. Deixa eu olhar aqui se não está tendo comentário. Hoje eu vou olhar várias vezes para não acontecer o que aconteceu segunda. Então Kardec diz, continua no item 3. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou suas luzes até as profundezas do espaço, que eu acabei de falar do telescópio Hubble, né? E mostrou o vazio de todas essas teorias. As teorias que falam que o céu é aqui próximo à Terra, toda a criação, né? A Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos menores astros rolando na imensidão. Gente, a Terra é um planetinha pequenininho que em relação a outros é uma bolinha de gude.
Se a gente for comparar a Terra com Júpiter, se Júpiter fosse uma esfera de 16 metros de diâmetro, a Terra seria uma laranja. Só para ser um efeito de comparação. Boa tarde, Inaís, minha amiga. Tudo bom, minha querida? O próprio Sol não é mais do que o centro de um turbilhão planetário, sistema solar, né? Os 8 planetas. As estrelas, Veralice Medeiros, olá, minha querida, seja bem-vinda. As estrelas são inúmeros sóis em torno dos quais circulam mundos incontáveis. Isso aqui é um dos princípios do Espiritismo, um dos 5 pilares, viu? Separados por distâncias somente acessíveis ao pensamento, embora nos pareça tocar-se. Neste conjunto, regido por leis eternas, onde se revela a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece apenas como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Desde logo se pergunta por que Deus teria feito dela a única sede da vida e para aí teria relegado suas criaturas prediletas. Tudo ao contrário, anuncia que a vida está em toda parte, que a humanidade é infinita como o universo, revelando-nos a ciência mundos semelhantes à Terra. Deus não podia tê-los criado sem objetivo. Ela deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. Ou seja, como nos diz o princípio da pluralidade dos mundos habitados, todos os planetas do universo são habitados. Todos eles, Deus não ia desperdiçar matéria, desperdiçar sua criação para nada, para coisas que iam ficar perambulando por aí, estrelas, planetas que não iam ter serventia alguma. Para quê? Vocês acham que Deus, em sua infinita inteligência e sabedoria, iria perder tempo, iria perder o seu trabalho de criar para nada? E muitas coisas a gente sequer consegue ver, a gente mal consegue enxergar um pouquinho da nossa galáxia. Dirá as outras, existem tantas galáxias aí que a gente sequer consegue enxergar, então Deus ia perder o tempo dele criando isso, coisas que a gente nem vê, e deixar apenas a Terra com vida? Então é nessa lógica que se baseia essa doutrina, esse princípio da doutrina, da pluralidade dos mundos habitados. Na questão 55 de O Livro dos Espíritos, uma questão que eu faço questão de repetir sempre, porque ela valida esse princípio, Kardec pergunta: são habitados todos os globos? Então, quem é terraplanista não pode ser espírita, né? Globos. Existem esferas, a Terra é uma bola, né? Brincadeira. São habitados todos os globos, não sei pronunciar, eu acho que é globos, né? É globos. Quem for professor de português aí me corrija. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. É muita prepotência achar que só existe a gente. É muita prepotência achar que só existe a Terra com vida e todo o resto é criação de Deus só para a gente se admirar, só para a gente observar. Muitos nem gostam de observar, né? Tem gente que passa uma vida inteira sem olhar para o céu. Gente, depois que você descobre o Espiritismo, você passa a olhar para as estrelas de uma outra forma. Você passa a olhar para o céu de outra forma. Eu sou meio maluco, eu sento aqui no meu muro, no meu quintal, boto a cadeira e fico olhando o movimento das estrelas. Adoro olhar a lua, porque o Espiritismo me abriu as portas para uma nova compreensão de que tudo isso está repleto de vida. E eu fico imaginando o que deve estar acontecendo naquela estrela, naqueles planetas ali junto daquela estrela. Então isso é a beleza do Espiritismo. Ele nos abre a mente, nos abre a capacidade de observação. Gente, vamos comentar, não me deixem sozinhos, não, vamos comentar aí, o que vocês estão achando? Tô certo ou tô interpretando errado? Vamos aí, né? E Kardec continua no item 4. As ideias do homem são em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, o da constituição dos mundos deve ter-lhes dado outro curso. Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças devem ter se modificado.
O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir-lhe? Onde está o céu? Diante dessa pergunta, todas as religiões emudecem, ficam mudas. Já o Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem. A natureza deste último e os atributos de Deus, sendo tomados por ponto de partida, chega-se à conclusão, ou seja, partindo do conhecido, chega-se ao desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo permite fazer. E meu amigo Éfro disse aqui, interessante notar que poucas são que têm esse olhar, poucas religiões são que têm esse olhar para o universo, como você fala, quando, eu acho que ficou incompleto, né? Já ele completa, mas é isso. Poucas religiões atentam para o cosmos, atentam para a vida fora da Terra. Só o Espiritismo acredita nisso, infelizmente. Mas, naturalmente, a humanidade vai progredir ao ponto de um dia a gente observar tudo, todo o céu de uma maneira diferente. Hoje em dia a gente só olha para o céu para apontar para as estrelas e dizer que nasce verruga na pele, né? E Carol tá aqui de Acari, do nosso grupo, minha amiga Carol está dizendo, é difícil acreditar em vida fora do planeta se pensarmos apenas nas formas de vida que conhecemos. Perfeito. Inclusive, na questão seguinte, Kardec pergunta se é igual à constituição física dos globos. E os espíritos dizem, não, de forma alguma. Cada mundo é diferente do outro e seus habitantes são diferentes um do outro. Ou seja, se a gente nunca tivesse visto os peixes, a gente não diria que existem seres dentro do mar. Da mesma forma, todos se diferem uns dos outros. Como a gente nunca viu eles, a gente imagina eles muitas vezes como seres mais feios que nós, o que eu acho difícil. Porque como eles são mais evoluídos, eles devem ter corpos mais belos do que os nossos, né? Então, o que Kardec quis dizer aqui? E Wesley disse, poucas religiões debruçam sobre o universo como o Espiritismo. Perfeito, exatamente. Tanto que o Espiritismo trata isso como um dos princípios da doutrina. E o que Kardec quis dizer com isso? Com a modificação da crença do céu próximo à Terra, as religiões não acharam mais explicações para ele. E muitas, quando são perguntadas, confrontadas, dizem, é mistério de Deus. Né? Não, o Espiritismo não existe esses mistérios. Ele vem com lógica e de acordo com a ciência do homem explicar tudo que existe, de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade. Mas o Espiritismo nos traz a revelação dos mundos habitados e seus graus evolutivos, onde a perfeição de cada espírito define em qual deles deverá viver. Ou seja, um espírito puro, perfeito, não vai poder habitar um mundo primitivo. Nenhum selvagem, um espírito nas primeiras encarnações vai poder habitar um mundo celeste ou divino. Não existe uma gradativa subida. E minha amiga Clarinha está dizendo aqui, o céu está mais vinculado ao estado moral de espírito do que a um local específico. Até porque existem vários mundos dentro do universo. Perfeito. Também há essa interpretação, né? As muitas moradas da casa do meu pai, Kardec interpreta no Evangelho segundo o Espiritismo como o nosso estado psíquico, nosso estado moral. E mais à frente eu vou dar uma pincelada nisso. Como tá passando rápido, tá tão bom hoje, né? Item 5, chegando na metade já do estudo de hoje. O homem é composto de corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, aqui já Kardec falando no item 5. O espírito é o ser principal, o ser de razão, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material. Oi, meu amor. Meu menino ali, zoando. O corpo é um envoltório material que o espírito reveste temporariamente para o cumprimento de sua missão na Terra. E a execução do trabalho necessário ao seu avanço, O corpo gasto destrói-se. Silêncio, meu amor. O corpo gasto destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não é mais do que uma matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual, de onde saíra para se encarnar. Então Kardec aqui faz um pequeno resumo da dualidade do que somos nós. Nós somos a alma encarnada, é
a junção de um espírito encarnado em um corpo físico. Isso o Espiritismo nos repete constantemente, porque muita gente acha que a inteligência vem do cérebro de carne, muita gente acha que a capacidade de pensar, de raciocinar, de sentir, de ter emoções, vem do cérebro. Não, o cérebro é um instrumento que o espírito usa para se manifestar. Então toda a inteligência, toda a nossa evolução moral está gravada em nós espíritos, e não nesse corpo. Esse corpo depois vai para a terra para voltar ao pó, como assim Jesus nos disse. Então é tudo um estado transitório, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Rodrigo, mas a gente sempre encarna na terra? Questão 172 do Livro dos Espíritos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então a gente aqui está no começo da caminhada, pessoal. Nós estamos mais próximos do início do que do fim. A gente está no comecinho da nossa caminhada, nossa carreira espiritual. E Kardec continua, e os espíritos continuam a resposta. Há, portanto, o mundo corporal, esse aqui, o físico, composto dos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido ao seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo. O mundo espiritual está em toda parte, à nossa volta e no espaço. Nenhum limite lhes é designado. Devido à natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, em vez de se arrastar penosamente pelo chão, vencem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos vínculos que os mantinham cativos. Ou seja, Kardec aqui é bem claro quanto às dimensões vibratórias. O que é isso, Rodrigo? Tudo na matéria é vibração. Vibrar, balançar. Se ela vibra em frequência perceptível aos nossos olhos, nós a enxergamos. Vamos fazer um exemplo? Isso aqui foi Frederico Menezes que fez numa palestra, achei muito interessante. Vocês que estão me assistindo, comecem a passar a mão assim, em baixa velocidade, em frente aos seus olhos. O nome disso aqui é frequência. Quando há um início e um fim de um processo, é uma frequência, né? Gera-se uma frequência. Frequência vibratória da matéria. Balancem as mãos assim, devagar. Você está enxergando sua mão, não está? Eu estou enxergando a minha. Aumenta a velocidade. Você está aumentando a frequência, não está? Sua mão está vibrando mais rapidamente? Beleza. Aumente mais a velocidade. Deixe bem rápida mesmo. Logicamente, o nosso braço não vai alcançar essa velocidade. Mas se você pudesse acelerar isso aqui mais, ia chegar um momento que você não iria mais enxergar sua mão. Por quê? Porque o nosso olho, ele capta 25 quadros por segundo. Então, se há uma coisa mais rápida do que isso, você não vai enxergar. Então, o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, não é esse corpo de carne, é o corpo que envolve o espírito, né? E o perispírito dá uma palestra, só ele, mas vamos imaginar assim. O perispírito é o nosso corpo espiritual, que é um corpo semimaterial, que o espírito se reveste para poder servir de elo ao corpo físico, beleza? Então, a vibração do perispírito é de frequência superior ao que nossos olhos captam. Por isso, não enxergamos os espíritos, com exceção dos médiuns, né? Porque eles vibram em outra frequência. Eles vibram em uma frequência tão alta, a matéria deles é tão sutil que nossos olhos de carne não enxergam. Vocês estão entendendo? A diferença é essa. Ficou bem claro? Todo mundo aí ficou nem um doido agora balançando a mão, né? Item 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Kardec, item 6 já. Mas com a aptidão de adquirir tudo e progredir. Em virtude de seu livre-arbítrio, pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem, compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. Então o que Kardec diz aqui? Que Deus nos cria
perfectíveis. Nós somos fadados à perfeição. É o nosso destino. Mas ele não quis nos criar já perfeitos, porque não haveria mérito nessa perfeição. Se nós somos princípio inteligente, nós devemos desenvolver todas as aptidões morais e intelectuais por nossa própria conta. Então, sem conhecimento algum, Deus nos cria. Ele nos cria perfectíveis, mas sem conhecimento algum, simples e ignorantes. A gente não conhece o bem e o mal, mas ele nos dá o livre-arbítrio. Vamos lá, meu filho, começa a encarnar aqui nas suas primeiras existências e você vai progredir por méritos próprios. Então, minha gente, não há espírito com defeito de fábrica. Porque muitas vezes a gente pode pensar que deixa eu passar esse carro de som aqui, que enquanto isso eu tomo uma aguinha. 99140048. Vocês conseguem me ouvir ou o carro de som está cobrindo minha voz? Ligam aí. Ok, o carro foi embora, vamos lá. Então, onde é que eu estava? É isso. Não, meu amor, é porque passou um carro de som. Então não há defeito de fábrica. Deus não cria espíritos com defeito. Ele nos cria perfectíveis. Quem coloca os defeitos em si mesmo somos nós. Através das nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, a gente prefere ir pelo caminho do mal, pelo caminho mais longo, para depois a providência nos reconduzir ao caminho correto, do bem, que é o único que nos leva a Deus. Então, Deus não cria espíritos imperfeitos. Deus cria espíritos perfectíveis, mais simples e ignorantes. Quem se contamina de erros somos nós mesmos. Então, Kardec continua. Milena Amaral, dá para ouvir sim, mas o carro de som já foi. Obrigado, Milena. Já tá terminando? Então, ainda não, meu amor, ainda falta uma meia hora, minha menina aqui, minha filhinha. Então, a felicidade é proporcional ao progresso realizado. Olha só o que Kardec diz aqui. A felicidade é proporcional ao progresso realizado. Então, quanto mais infelizes nós somos, menos progresso nós temos alcançado, né? De modo que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque não está tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que eles precisem estar cada qual num lugar distinto. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente à volta do outro, absolutamente como para um cego e alguém que vê e que se dão as mãos. Um percebe a luz, a qual não faz nenhuma impressão do seu vizinho. Preste atenção nisso aqui, sendo a felicidade dos espíritos inerentes às qualidades que eles possuem, eles a obtêm em toda parte que se encontrem, na superfície da Terra, em meio aos encarnados, ou no espaço. Aquilo que Clarinha acabou de falar, né? O estado psíquico de cada um, o estado de paz ou de desespero de cada alma encarnada, são também moradas, são níveis. Lógico que as moradas da casa do Pai, o Espiritismo interpreta mais precisamente como os mundos habitados, mas também tem essa interpretação, que a gente pouco atenta, também que o próprio Kardec nos traz. Então, somente o Espiritismo explica com lógica, com razão, dentro da ciência e da religiosidade que é possível ser unida dentro dessa doutrina, as diferenças dos estados psíquicos de cada habitante do planeta. Porque uns sofrem tanto, outros nem tanto. É uma questão filosófica que vem com a humanidade desde seus primórdios. Por que que tem pessoas que sofrem tanto e tem pessoas que não, passam a existência tranquila, vivem bem, se casam, têm filhos, envelhecem e morrem, né? E outros que passam a vida inteira sofrendo. Por quê? O Espiritismo nos traz essa resposta quando nos diz que a felicidade é proporcional ao progresso realizado. Mas os atrasados também podem sofrer provas escolhidas. Nem todo sofrimento da Terra é uma expiação, é um resgate de um erro do passado. Pode ser também uma provação escolhida pelo Espírito antes de encarnar. Escolha das provas. Muito importante a gente estudar isso também, mas eu não vou me adentrar para não ficar muito longo. E Kardec continua.
uma comparação vulgar fará compreender ainda melhor esta situação. Se num concerto se acham dois homens, um bom músico e com o ouvido treinado, o outro sem conhecimento de música e com o sentido da audição um pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, ao passo que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão no outro. Então olha só que analogia bonita Kardec usa aqui para explicar as diferenças de graus, né, de psíquicos de cada um. Assim se dá com todos os gozos dos espíritos que são proporcionais à aptidão de senti-los. O mundo espiritual tem esplendores em toda parte, preste atenção nisso aqui. Harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nós, nem mesmo entreveem, o que são acessíveis somente aos espíritos depurados. Gente, ou seja, ainda tem tanta coisa nesse universo, na criação divina, que a gente sequer imagina que existe. Porque o nosso entendimento só vai até aqui, até o que a gente consegue sentir e ver aqui nesse mundinho. Mas tem muita coisa por aí, bonita, belíssima, a criação divina. Deus é perfeito, Deus não ia criar apenas coisas grosseiras. Existem, ou seja, vocês já conseguiram imaginar, existem os 5 tipos de mundos, né? Evangelho segundo o Espiritismo: primitivo, provas e expiações, regenerado, ditosos ou felizes, e os mundos celestes ou divinos. Quem de nós é capaz de sequer imaginar o que é um mundo celeste ou divino? Que é onde habitam espíritos altamente puros, como os Cristos. Jesus habita um mundo desse, de lá ele nos observa. Não existe ainda um ser na Terra capaz de imaginar o que é um mundo desse. E tanto que André Luiz e Emmanuel, em muitas obras deles, usam bastante a palavra indescritível. Se vocês forem prestar atenção, pode prestar atenção lá nos livros deles, dos dois, Emmanuel ou André Luiz, eles têm coisas que eles dizem, coisas indescritíveis, que não dá. A gente não tem condições ainda de entender o que é, não tem como descrever. Então tem muita coisa por aí. E minha amiga Clarinha está dizendo aqui, tem um livro que eu já li, que é intitulado O Céu Começa em Você. Esse livro faz uma ligação do céu ao seu estado de espírito. É um livro bem interessante, recomendo a leitura. Tá feito aí o convite de Clarinha para a gente ler esse livro. E Kardec continua no item 7, está quase terminando já. O progresso entre os espíritos é fruto de seu próprio trabalho, responsabilidade. Cada um é responsável por seus atos. Mas, como eles são livres, trabalham em seu próprio avanço com mais ou menos atividade ou negligência, segundo sua vontade. Guardem essa palavra aí, vontade. Apressam assim ou retardam seu progresso e, em consequência, sua felicidade. Então, ser feliz só depende de você, de mais ninguém. Você é quem determina o ritmo do seu progresso, através de suas ações, através de sua índole. Torne-se uma pessoa boa, reforme-se intimamente, combatam esses maus sentimentos que nós tanto adoramos sentir, que é a raiva, o ódio, o orgulho, o egoísmo, o ciúme. Isso só nos atrasa, só nos amarra para trás. Quando você se livra disso, você vai se tornar uma fumacinha menos densa. Lembra da refinaria? Você sobe mais rapidamente. Enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos nas posições inferiores. São, portanto, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo essa máxima do Cristo, a cada um segundo suas obras. Todo espírito que fica para trás só pode acusar a si mesmo, assim como aquele que avança tem todo o mérito por isso. A felicidade que conquistou tem ainda maior valor para ele. Então Kardec aqui dá uma bofetada na nossa cara. Você é quem é responsável pelo seu progresso. Não culpe ninguém. Não culpe Deus, não culpe a sorte, não culpe a má fortuna. Você é o responsável. Suas ações é quem vão ditar o seu ritmo. Então só depende de nós.
Questão 909. Lembra que eu falei para vocês lembrar da palavra vontade? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. Resposta, né? A resposta, sim. E por vezes, fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha só o que os Espíritos estão dizendo aqui. Vocês são muito preguiçosos. Movam-se. A hora é agora. Arregassem as mangas. Chegou o instante. Deus está lhe dando uma nova oportunidade quando o sol nasce. Quando o sol nasce, você está tendo uma nova oportunidade de progredir, de se tornar melhor. Por que a gente insiste em ficar estagnado, em ficar aqui esperando que tudo caia do céu, que tudo aconteça? Nós temos que agir. A ação, a vontade é que nos impulsiona para frente. Esse ar que você está respirando, a comida que você comeu hoje, a água que você bebeu hoje, são empréstimos, não é você merece isso simplesmente por merecer. Você tem que fazer jus a isso. E tem uma página de Neio Lúcio, através de Chico Xavier, que fala sobre um jovem que era vagabundo, não fazia nada da vida, e num sonho, um espírito elevado vem cobrar a ele porque que ele está gastando anos e anos de uma existência sem proveito algum, e esse espírito começa a dizer para ele tudo que ele já consumiu. É uma página muito interessante, é só uma página. Chama-se A Conta da Vida. E esse espírito diz, fulano, esqueci o nome dele, acho que é Levino. Você já consumiu 350 galinhas, lógico que eu não lembro os números exatos, mas eu vou enfeitar aqui. Você já bebeu 2.000 litros de leite, já tomou sei quantos mil litros d'água, você já comeu tantos porcos, tantos bois, tantas plantas, tudo, e você está aí sem fazer nada da sua vida. Você acha que o mundo gira em torno de suas necessidades? Então quando esse rapaz acorda, ele corre para a mãe. Mãe, pelo amor de Deus, me arruma um emprego, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. É muito interessante essa página. Procure no Google A Conta da Vida, Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Ou seja, a gente não pode desperdiçar o tempo que Deus nos dá com preguiça. Temos que ter vontade, temos que progredir. É o que os Espíritos nos dizem aqui. E Kardec continua. A bem-aventurança suprema é a partilha apenas dos espíritos perfeitos. Ou, em outras palavras, dos puros espíritos. Escala espírita. Se você não entender a escala espírita, você não vai entender porque Kardec às vezes fala em espírito puro, bom e perfeito. Estuda a escala espírita. Eles só atingem depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam lado a lado. Sempre um está mais adiantado que o outro, né? Mas o que o espírito não faz num tempo, ele fará em outro. De modo que os dois progressos, o intelectual e o moral, acabam por atingir o mesmo nível. É por essa razão que se vê frequentemente homens inteligentes e instruídos, mas muito pouco avançados moralmente e reciprocamente. Ou seja, o progresso intelectual e moral nem sempre andam juntos. Ou seja, os homens que construíram a bomba atômica eram homens extremamente inteligentes, avançados intelectualmente. Eles desenvolveram uma forma de liberar energia através da fusão do núcleo dos átomos de urânio, que gera a energia todinha que uma bomba atômica explode. Isso é muito difícil. Mas eles eram evoluídos intelectualmente. E eles sabiam que aquilo ia ser usado para exterminar alguns povos atrasados moralmente. É isso que Kardec diz aqui. E Emmanuel, eu vou trazer Emmanuel agora para ilustrar esse parágrafo. Emmanuel nos diz: 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Se você tiver sem uma das asas, você vai pender e vai cair, não vai conseguir voar. Vocês estão entendendo a analogia dessa bela frase aqui? Desse belo parágrafo de Kardec. Evolução intelectual e moral nem sempre andam juntas, mas quando se torna um espírito puro, você tem as duas de forma igual e plenas. E tem 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. A encarnação é necessária ao progresso intelectual, pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho,
ao progresso moral pela necessidade que os homens têm um dos outros. Guardem isso. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Vida social. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, anula o bem. Ou seja, minha gente, eremitas não progridem moralmente. Esses religiosos que se enclausuram, que se isolam nas montanhas, estão desperdiçando a existência. Kardec foi bem claro aqui, só existe progresso moral na convivência. Por isso Deus nos coloca todos juntinhos no planeta, para através da convivência uns com os outros, a gente exercitar a caridade, tal qual Jesus entendia, questão 686, se eu não me engano. Indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Você só consegue isso se conviver com seu irmão, né? Mas existem momentos em que você precisa realmente se isolar um pouquinho, mas em pequenos momentos. E é aqui onde entra a meditação. Mas eu não tenho ainda um estudo aprofundado sobre meditação. Eu vou deixar o Wesley Gama, meu querido amigo de Currais Novos, falar para vocês, através de um áudio que ele me enviou hoje, sobre o que é a meditação. É 2 minutinhos só o áudio, vamos escutar. Vamos ver se dá para escutar aí no celular. Olá, Rodrigo, amigas e amigos. Para fazer um resumão sobre meditação, podemos dizer que a meditação é manter o foco, 100% do foco em determinada atividade que você esteja fazendo. No caso da meditação pura e simples, nós tentamos focar na respiração. Nós fazemos o exercício de focar na respiração para manter 100% o foco da atenção no ato de respirar e diminuir o fluxo dos outros pensamentos. Mas uma coisa bastante importante que não podemos deixar de falar sobre meditação é que devemos aceitar como um exercício, ou seja, quando eu começo a meditar, outros pensamentos virão. Então eu tenho que acolher esses pensamentos e tranquilamente, sem ficar com raiva dos pensamentos, dos barulhos que aparecem, das distrações, acolhê-los e pacientemente voltar para o foco da respiração. Nesse caso, da meditação focada na respiração. Então, é um exercício, é como andar de bicicleta. Aos poucos, nós vamos dominando. E ao diminuir esse fluxo dos pensamentos, nós aumentamos a nossa concentração e, por consequência, nós deixamos a mente mais tranquila porque ela não está mais naquele turbilhão de pensamentos. E isso deságua para o nosso organismo. Então, essa calma, essa harmonia provocada pela meditação tem consequências emocionais, mentais, espirituais e físicas. É importante, então, nós todos desenvolvermos essa atividade para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Fica a dica dos vídeos de Haroldo Dutra Dias, especificamente sobre meditação. Um abraço a todos. Perfeito, né? Nosso amigo, nosso querido Wesley, nos dá aqui um pequeno resumo do que é a meditação. Então, sim, é importante a gente se isolar, se entrar dentro de si mesmo em alguns momentos, sair do convívio para praticar a meditação. Mas não é fazer disso um estilo de vida, porque só há progresso moral através da convivência com os nossos outros irmãozinhos, né? Vamos comentando aí, pessoal. Vamos nos transformar num debate. Então, item 9, já nos aproximando do final, Kardec nos diz: uma única existência corporal é manifestamente
insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de tudo que nele é mal. Poderia o selvagem, por exemplo, numa única encarnação, atingir o nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Isso é materialmente impossível. Deve ele então permanecer eternamente na ignorância e na barbárie. Isso é uma pergunta. Deve ele então permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode propiciar? O simples bom senso repele tal suposição, que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus, e a da lei progressiva da natureza. É por isso que Deus, que é soberanamente justo e bom, atributos da divindade, questão 13, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para atingir o objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, gente, isso aqui é muito importante. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu. O espírito, não é o corpo. O espírito traz o que adquiriu nas precedentes, nas existências passadas. Em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Assim, cada existência é um passo adiante na via do progresso. Então, meus amigos, eis a explicação do porquê tantas crianças extremamente inteligentes reencarnando atualmente. Quem nunca viu uma delas? As crianças índigo, cristal, esses dias no Caldeirão do Hulk, um menino de pouca idade fazendo contas complexas de cabeça, raiz quadrada, potência, multiplicações de números altos de cabeça. É uma coisa que a gente, para somar poucas dezenas de numerais, a gente tem uma dificuldadezinha, né? Precisa de uma calculadora. Porque se houvesse apenas uma existência, se não houvesse a reencarnação, Deus estaria sendo injusto com algumas crianças que nascem com menos inteligência. Concordam? Mas Deus é soberanamente justo e bom. Então somente a reencarnação preenche essa lacuna. Somente a reencarnação explica as diferenças de aptidões. Existe um vídeo na internet de um menino indiano de pouca idade, 4, 5 anos, tocando uma peça no piano do compositor Chopin, que tem muitos pianistas adultos e experientes que mal conseguem tocar ela devido à velocidade. Esse menino toca. De onde é que ele trouxe isso? Deus quis colocar a inteligência da música nele e no filho de outra pessoa? Não? Uma criança ignorante? Não, é resultado de toda a bagagem que ele traz de seu passado. Só o Espiritismo explica isso através da reencarnação. Então a encarnação é inerente, Kardec, novamente, a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária para aqueles que ultrapassaram seu limite e que progridem no estado espiritual. Quer dizer que existe uma progressão ainda no estado espiritual, quando não tem mais como encarnar, né? Por isso que o Espírito Lacordaire fala na Revista Espírita que Jesus está no topo da escala dos espíritos puros. Então, quando você se torna espírito puro, você não se aposenta. Você vai continuar evoluindo, mas não precisa mais encarnar. Estou entendendo? Ou nas existências corpóreas dos mundos superiores que não tem mais nada da materialidade terrestre. Da parte destes, ela é voluntária, tendo em vista exercer sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão de que estão encarregados. Aceitam suas vicissitudes e sofrimentos por devotamento. Quem é que Kardec descreveu aqui nesse finzinho desse parágrafo? Jesus. Precisava Jesus encarnar? Não. Ele já é um espírito puro, do topo da escala dos puros, é um Cristo. Ele é um governador de um planeta, ele governa a Terra. Não precisava mais encarnar, ele já se depurou de todas as imperfeições, é perfeito em todos os aspectos. Mas ele veio em missão, na missão mais nobre, mais sublime da história da humanidade. Nos trazer a boa nova, o evangelho, nos trazer a lei divina, na palavra e na prática, pois a vida de Jesus foi a lei de Deus em ação, ele viveu a lei divina. Nos deu exemplo, por isso que o Espiritismo o considera como modelo e guia para a humanidade, e não como um objeto de culto. Esse tempo já passou. Item 10, último item que a gente vai estudar hoje, Kardec nos diz:
No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta por um tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual. Mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde ele é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que fez. Lembram? Da felicidade é inerente ao progresso. O estado espiritual é o estado normal do espírito, visto que deve ser seu estado definitivo, e que o corpo espiritual não morre. O estado corpóreo é apenas transitório e passageiro. É, acima de tudo, no estado espiritual que ele colhe os frutos do progresso realizado por seu trabalho na encarnação. É também, então, que ele se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade. Erraticidade, espírito errante no espiritismo é quando ele não está encarnado, né? Adquire aí conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra. Suas ideias se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são para ele a fonte de dois gêneros de progresso, solidários um ao outro. É por isso que ele passa alternativamente por esses dois modos de existência. Ora está encarnado, ora está errante. Porque existe progresso nas duas vivências, né? Então as asas que Emmanuel citou lá mais atrás, a gente citou, elas também crescem no mundo espiritual. Não crescem só aqui, só que lá elas crescem de uma forma diferente. Afinal de contas, lá o espírito é capaz de adquirir conhecimentos que não seria capaz de adquirir aqui. E eu não lembro quem disse isso, mas Joana de Ângeles estudou psicologia mais de 50 anos no mundo espiritual para poder trazer as obras por Divaldo. Então há estudo, há progresso, há vontade, há esforço do lado de lá também, não é só aqui não. Quando a gente desencarna, a gente não vira anjinho numa nuvem tocando a harpa para sempre, não. E também Haroldo fala de um seminário, olha só, um seminário que Paulo de Tarso, o próprio espírito de Paulo de Tarso, fez nas proximidades de Pedro Leopoldo, a cidade que Chico Xavier morava, nos mesmos dias em que Chico psicografava Paulo e Estevão, um belíssimo romance que Emmanuel nos traz. Será que Paulo não deu um pitacozinho na psicografia, hein? Emmanuel, foi assim, diga a ele, para ele escrever. Então há seminários, há palestras, há conferências, há estudo do lado de lá. Porque, como Kardec disse aqui, tem coisas que só dá para aprender do lado de lá. Minha querida neta, boa noite, entrei tarde hoje, mas esse estudo vai ficar publicadinho aqui na página, só você assistir mais tarde. Então, meus amigos, vamos encerrar. Item 10, ainda tem mais 9 itens para frente desse capítulo, mas nós vamos estudar eles segunda-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, muito obrigado pelas participações, pelos comentários, e sigamos estudando o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que nos explica com lógica a justiça e o amor de Deus por nós. Muito obrigado e até segunda-feira, se Deus quiser. Quarta-feira, depois de amanhã, aqui na nossa página, vamos ter a palestra com o Iama de Jesus, nosso amigo Iama lá, de Cajazeiras, mas mora em São Vicente, que nos trará uma palestra belíssima, quarta-feira, com o tema A Caridade. Aqui na página, às 19 horas, não, minto, às 17 horas, mesmo horário de hoje, depois de amanhã aqui na página. Vamos assistir a palestra do nosso amigo Iama, que vai ser certamente belíssima através de sua bela oratória que só ele consegue nos trazer, né? Clarinha, acho que trabalhamos muito mais no lado espiritual, com certeza, né? Na verdade, eu acho que dos dois lados. Aqui a gente também trabalha bastante, quando tem vontade, né? Não há, assim, uma quantidade de trabalho, depende muito de cada um, de cada espírito, né? Porque também existem espíritos que, quando desencarnam, continuam lá sem fazer nada, da mesma forma que aqui. Então, um beijo bem grande para todos vocês, que Jesus nos abençoe nessa semana que está começando agora, e que nos traga a paz, o amor e o consolo nesses tempos tão difíceis de pandemia. Um abraço para todos e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Valeu!